Olá, nono ano, estamos de volta. Bom, hoje nós temos mais uma aula de produção textual. O assunto hoje é intertextualidade. O que é intertextualidade? Bom, logo de cara, a gente tem um anúncio aí do Hortifruti. Quando a gente olha para esse anúncio, você lembra de alguma coisa? Olhe para os desenhos, olhe para as frases. Nós temos horta de elite. Se não for horta de elite, pede para sair. Bom, imediatamente nós fazemos referência a um filme. Seria o filme Tropa de Elite. Então, é disso que nós vamos falar hoje. Essa intertextualidade. O que é que um texto pode ter a ver com o outro. Vamos lá? Bom, a intertextualidade nada mais é do que essa influência ou relação entre dois ou mais textos. Como a gente pode ver lá no início, a gente tem a figura daquele hortifruti, aonde claramente lembra o filme A Tropa de Elite, certo? Então, tais referências podem ser notadas de forma explícita, ou seja, bem clara, ou implícita. E representada sob diferentes formas. Pode vir na forma de áudio, na forma visual ou até mesmo na forma escrita. Então, quando a gente falar novamente em intertextualidade, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de texto dentro de textos. É quando nós olhamos para um texto, seja ele visual, escrito ou auditivo, e lembramos de um outro texto. A partir desse momento, nós estamos trabalhando a intertextualidade. Quando a gente olha para essa figura, aonde é que temos essa intertextualidade? Bom, está bem clara. Aí nós temos os Simpsons relembrando uma antiga capa dos antigos LPs dos Beatles, aonde ele está atravessando a rua, eles, no caso, na faixa de pedestre. Então, aí foi feita a intertextualidade entre os Simpsons, algo mais moderno, mais contemporâneo, mais atual, com a capa de um LP do grupo inglês Os Beatles. Então aí nós vemos os quatro nas mesmas posições dos Beatles. Falta só mais um aí, né? A bebê. Então, quando a gente fala de intertextualidade, nós temos que ver que relações são essas. E as relações mais comuns são a intertextualidade estrutural. O que é que eu vou chamar de intertextualidade estrutural? Consiste no emprego pré-existente, de modelos pré-existentes para a produção de textos. Então, quando eu vou produzir um texto, eu vou tomar como base um outro texto já pré-existente. Ou seja, de certa forma, eu estou fazendo uma intertextualidade. Nos casos das receitas. Quando eu vou preparar uma receita, eu já tenho em mente alguma receita já vista e a partir dela eu trabalho esse texto. Certo? Quando é receita de comida, fica mais fácil ainda para a gente fazer essa intertextualidade, que a gente pode ir mudando só o nome da receita, receita de bolo, receita de cookie, receita daquilo, mas a estrutura segue as mesmas. Às vezes, até o ingrediente vai mudar um ou outro, mas a maioria vai ser igual. Certo? E vai seguir essa lógica. Enumera ingredientes e o preparo. Os gibis também tem uma intertextualidade estrutural, certo? Você tem aquela sequência de quadrinhos com falas de balões. Muitas vezes, quando nós lemos gibis, eles nos remetem a outras histórias já conhecidas. Alguns gibis da Turma da Mônica, eles costumam muito trabalhar a questão dos contos de fadas. Então, eles recontam esse conto de fada à maneira dele. Ou seja, é uma intertextualidade. Está lá a personagem vestida de Branca de Neve, de Chapeuzinho Vermelho, qualquer outro personagem. Então aí há uma intertextualidade, ou seja, a inserção de textos já existentes em um texto recém-criado.
E temos também o soneto, certo? Que é esse poema composto por 2 quartetos e 2 tercetos. Muitas vezes, quando nós vamos trabalhar a questão do soneto, a gente já toma como base um soneto já pré-existente, que nós já conhecemos, e a partir dele a gente começa a trabalhar essa questão da criação poética. Certo? Então, quando a gente falar em intertextualidade estrutural, a gente está falando de pegar a estrutura de textos já existentes e começar a trabalhar o nosso texto, colocando ou não referência a outro texto. O simples fato de você usar a estrutura já começa a trabalhar essa intertextualidade, só que estrutural. Bom, uma outra relação que nós vamos ter é essa intertextualidade temática, que é trabalhar temas em comum. Então, quando eu tenho uma tela que retrata uma paisagem marinha ou uma paisagem urbana, então, a partir dessa tela, eu vou criar esse texto que vai descrever essa paisagem. Então, aí eu tenho essa intertextualidade temática, porque eu usei um tema de uma obra já existente para escrever a minha obra. Um filme e uma crítica do filme. Então, a crítica, de certa forma, é uma intertextualidade, porque ela vai trabalhar primeiro o filme. Então, você vai pegar o filme pré-existente e fazer essa crítica do filme. 2 romances que tratam do mesmo tema. Às vezes, há uma intertextualidade desses romances. Tem algo que faz referência a esse romance. Certo? Se a gente for prestar atenção um pouco em algumas músicas, nós vamos ter essa intertextualidade através do sampler. Porque lá no sampler, para quem não sabe, uma música sampleada é uma música que contém partes de outras músicas, uma introdução, uma batida. Então, isso é uma intertextualidade. Intertextualidade referencial consiste na citação de outro texto ou na alusão a eles. Ok? Então, como Freud denomina esse amor exagerado de um filho pela mãe, ele chama de complexo de Édipo. Por que ele chama de complexo de Édipo? Porque ele faz referência a uma passagem de uma tragédia grega. Certo? Então, lá na Grécia, tem uma passagem que fala justamente disso, de um filho que tem esse amor exagerado pela mãe, onde ele chega a matar o pai pelo esse amor que ele sente pela mãe. Daí se tem a questão da tragédia de Édipo, quando o filho tem esse amor pela mãe, ou o complexo de Electra, que é quando a filha tem esse amor pelo pai. Tudo isso inspirado nas tragédias gregas, na mitologia grega. Aqui também entraria a questão da música. Vamos ver agora alguns exemplos de intertextualidade. O primeiro que nós vamos ver é a epígrafe. O que é essa epígrafe? Constitui uma escrita introdutória à outra. Ela aparece muito nos textos literários. Então, quando você vai produzir um trabalho literário, seu tema vai abordar novas descobertas. Então, antes de você começar a falar, você coloca um texto de um outro autor, escrevendo lá, igual o que ele disse. A partir da citação dele, dessa epígrafe dele, a partir desse texto que ele produziu, que você se inspirou para produzir o seu trabalho. Certo? É mais ou menos a citação. Só que na citação, você transcreve o texto de alguém e marca pelas aspas. Então, esse texto vai ficar bem claro que não é seu, porque ele vai aparecer entre aspas. Se você não colocar aspas, subentende que tudo aquilo que está sendo dito é seu, quando na verdade pode não ser. Certo? E quando isso acontece, é plágio, é roubo de ideias. Paráfrase é a reprodução do texto do outro com as palavras do autor. Ela não se confunde com plágio, certo? Aqui não vai ser plágio, pois o autor deixa clara a sua intenção e a sua fonte. Então, a parágrafo é quando você repete o texto literal igual ao do autor que você se inspirou, mas deixa bem claro que aquele texto não é seu. Você deixa lá na frente o nome da pessoa que disse aquilo.
E a paródia é uma forma de apropriação que, em lugar de endossar o modelo retomado, rompe com ele. Ou seja, você pega uma música e a partir daquela música você cria uma paródia. Como? Com outras palavras. Você pega só, vamos supor, a melodia. Mais ou menos o que a letra quer dizer. E muda a seu favor, do jeito que você quer. Você pode fazer uma paródia sendo irônico ou criticando algo. A gente encontra muito isso na internet, principalmente. Ok? Tem essas paródias. Pode vir também em forma de escrita, de texto, não só de música. Certo? Bom, aqui nós vemos alguns exemplos de intertextualidade. Então, aqui nós temos a obra original, que é intitulada O Grito, de Edvard Munch, certo? Então, é uma obra bastante conhecida. A partir dela, foi feita uma releitura novamente com os Simpsons. Olha aí os Simpsons aparecendo de novo, certo? Aonde você tem o Homer Simpson retratando essa obra do Grito do alemão Edvard Munch, ok? Então, aqui é uma releitura, aonde você percebe claramente essa questão da intertextualidade, ou seja, o texto do Homer, a pintura do Homer, foi inspirada no texto, na pintura original, O Grito. Bom, vamos estudar agora um pouquinho mais sobre paráfrase, vamos nos aprofundar nessa paráfrase. Como você pode ver, ela vem do grego parafrases. Certo? Se você for traduzir literalmente, ela quer dizer repetição de uma sentença ou repetição de uma frase. Certo? Então, ela é uma espécie de imitação, certo? Ou você imita, ou você repete um texto com outras palavras. Mas você não pode mudar a essência desse texto. O sentido tem que permanecer o mesmo. Você só se inspirou naquele texto. Você leu aquele texto e reescreveu. Então, você tem que deixar bem claro que se para produzir uma paráfrase é necessário manter-se fiel às ideias do texto original. Você não pode mudar as ideias do texto. Você simplesmente fala a sua maneira, certo? Imitando aquele texto. Não pode desvirtuar o que o autor disse no texto original. Aí aqui nós temos: meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Então aqui nós temos um poema de Caso Drummond de Andrade, onde ele se inspira na famosa canção do exílio. Ele mesmo pergunta, como é essa canção do exílio? Ele já não lembra mais. É aquela que diz: minha terra tem palmeiras, onde o canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Certo? Então, aqui o Caso Drummond de Andrade, ele se inspirou na canção do exílio e houve, de certa forma, uma repetição, onde ele diz: ai terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Que terra é essa? É a do texto lá do Manuel Bandeira, certo? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Ou seja, ele fez uma paráfrase. Ele usou o texto do outro, o poema do outro, mas sem mudar a essência, que é o quê? A saudade. Então, quando o Manuel Bandeira escreveu o texto Canção do Exílio, o poema Canção do Exílio, ele estava exilado, estava sentindo saudade do Brasil. Por isso que ele fala: minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. E aqui o Caso Drummond de Andrade usou esse mesmo texto, ou parte desse texto, ou lembrou desse texto, para falar também da saudade que ele sente. Então, isso é uma paráfrase. Bom, aqui nós temos outro exemplo de paráfrase, certo? Onde ele, já entre aspas, já deixa bem claro que tem alguma coisa que não é dele. Metanol é fogo que arde sem se ver. Hanseníase é ferida que dói e não se sente. Bipolaridade é um contentamento descontente. Então aqui ele fala de metanol, hanseníase e bipolaridade. E para falar disso, ele usou um texto do Camões.
certo? Onde ele diz, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida e dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ou seja, ele usou esse texto do Camões para falar de algo bastante importante. No caso aí, hanseníase e bipolaridade. Porque quem tem hanseníase, certo? Não sente dor naquele local afetado. Por isso que ele diz, é ferida que dói e não se sente. Certo? Da mesma forma que ele diz que metanol é fogo que arde sem se ver. Quando você coloca fogo no metanol, você não vê muito claro aquela chama. Você sente o calor, mas você não vê aquela chama vermelha que acende com outros produtos. E ele diz que bipolaridade é um contentamento descontente. Ou seja, a bipolaridade, você está feliz e ao mesmo tempo está triste. Não sabe por que está feliz, não sabe por que está triste. Certo? Que para alguns, essa bipolaridade hoje é uma das grandes doenças do século. Né? A pessoa vive momentos inconstantes. Ora está feliz, ora está triste, ela se mistura com a depressão. Então, ele usou esse texto de Camões, onde ele fala justamente disso, de uma dor que não se sente, de um contentamento que, na verdade, não é estar contente, certo? De algo que você sente, mas não consegue ver. Então aqui tem claramente essa intertextualidade desse anúncio com o texto do Camões. Vamos falar agora um pouquinho de paródia, que é considerada uma recriação de caráter contestador, certo? Embora ela possa manter o significado do texto original, ela vai haver um desvio em relação a este, ou seja, eu vou mudar de certa forma o que está sendo escrito ali, certo? Eu vou só usar como base aquele texto ou aquela música para criticar algo, certo? Então a paródia, ela se caracteriza sobretudo por essa insubordinação e crítica impiedosa. Então quando eu trabalho paródia, eu estou criticando algo, deixa bem claro que eu estou criticando algo. Certo? Então a gente pode perceber claramente que essa paródia, muitas vezes, ela é mais usada na questão dos textos de música, onde você pega uma música e recria aquela música, usa a melodia daquela música para criticar algo especificamente. Que aí fica mais claro para a pessoa lembrar do que ela está dizendo. Então, quando ela escuta aquela música, ela pode lembrar daquela paródia que ele usou como base para trabalhar o seu texto. Entenderam o que é uma paródia? Bem, aqui nós temos um exemplo de uma paródia, onde novamente alguém pegou essa canção do exílio e fez um texto a partir dela. Então, uma canção. Minha terra não tem palmeiras, e em vez de um mero sabiá, cantam aves invisíveis. Nas palmeiras que não há, minha terra tem relógio, cada qual com sua hora, nos mais diversos instantes. Mas onde o instante de agora? Mas onde a palavra onde? Terra ingrata, ingrato filho, sob os céus da minha terra eu canto a canção do exílio. Então aqui ele pegou o poema Canção do Exílio e fez uma paródia, criticando o quê? Está criticando o país. Então quando ele diz minha terra não tem palmeiras, ou seja, já acabaram com a palmeira, estão devastando tudo. Em vez de um mero sabiá, cantam aves invisíveis, ou seja, é só o som, é só a gravação do canto das aves, porque as aves já não tem mais. Ou seja, aqui ele está falando, de certa forma, da extinção de algumas espécies de florestas, de árvores, de aves. Então aqui ele está parodiando o poema Canção do Exílio, usando para criticar isso que acontece, que é a questão do desmatamento, da morte, da caça indiscriminada de animais. Entenderam como é que se trabalha essa paródia? Aí vamos voltar lá para a epígrafe, certo? Constitui uma escrita introdutória a uma escrita. Bom, vamos lá. Aí aqui eu tenho um texto, certo? Só que antes desse texto, leitura e sociedade, foi colocado uma epígrafe, certo? Deixa bem claro que é uma epígrafe quando ele coloca destacado antes do seu texto. Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para compreender ou para começar a compreender. Lê
quase como respirar é nossa função essencial. A palavra dele? Não, não é. Tem nada dele. Ele colocou entre aspas e colocou de quem é isso. É de Alberto Manguel, certo? Da onde foi que ele tirou? Uma história de leitura, que é um texto, uma editora lá de São Paulo, em 1997. Então, ele usou esse texto introdutório que vai falar sobre o quê? Sobre essa questão de leitura em sociedade. Então, antes dele falar, ele citou alguém, um texto de alguém que já falou sobre isso, deixando bem claro sobre o que ele vai tratar no texto. A questão de ser essencial a questão da leitura para todos nós. Tá ok? Aí ele vai falar justamente sobre isso. Em uma sociedade letrada como a nossa, o texto é uma presença constante em todas as nossas atividades, sejam elas coletivas ou individuais, e por intermédio dos textos que nos relacionamos com os outros. Ou seja, fala de intertextualidade, transmitindo conhecimento, inventando histórias, emitindo opiniões. O mundo no qual vivemos organiza-se a partir de uma ideologia voltada para as diferentes linguagens e mídias. A compreensão de cada uma delas é essencial para que possamos interpretá-la e relacioná-las aos fatos do cotidiano. Ou seja, ele fala de intertextualidade, ele fala da questão do quanto é importante essa leitura, mas não é qualquer leitura, é todo tipo de leitura, seja ela nova ou, aliás, contemporânea ou antiga, porque ele fala também da questão da diferença de uso de linguagens e diferentes mídias. E cada mídia tem o seu tipo de linguagem, e para isso você tem que aprender a ler essa linguagem, porque muitas vezes essa linguagem está ligada a algo que já foi dito, trabalhando a intertextualidade. Bem, agora vamos ver essa citação, que é uma transcrição de um texto de alguém marcado por aspas. Nós temos um texto aí. A música Cinema Novo, de Caetano Veloso, faz citações, ou seja, ele diz que na música do Caetano, nessa música, tem citações de outros textos. O filme quis dizer, eu sou samba. A voz do morro rasgou a tela do cinema e começaram a se configurar. Bom, claramente aí nós temos uma letra de samba, onde ele diz, eu sou o samba, a voz do morro. Então isso aí faz parte de uma letra de um samba. Então ele introduziu dentro do texto dele outro texto de outra pessoa, fazendo a citação. Não precisou dizer de quem era, mas deixou entre aspas, certo? Pastiche. Esse pastiche, será que é uma intertextualidade ou é plágio? Primeiro vamos saber o que é pastiche. Define-se pastiche como uma obra literária ou artística em que se imita grosseiramente o estilo de outra. Visto algumas vezes como plágio, o pastiche tem sentido pejorativo. O que é isso? É difamar algo. Por isso, é necessário ter cuidado ao se estabelecer um diálogo intertextual, para que a falta de criatividade não leve a uma imitação grosseira. Então, lembrar, quando eu falo de pastiche, eu falo de certa forma uma intertextualidade, mas que muitas vezes é levada por sentido pejorativo, por sentido maldoso. Ou seja, quer denegrir algo ou até a própria marca. Bom, aqui nós temos um belo exemplo de pastiche. Quando você olha para cá, qual é a primeira coisa que você vê, que você lembra? Será que é uma marca desconhecida? Obviamente que não. Ela segue todo o padrão de uma marca internacional bastante conhecida. Que marca é essa? A Coca-Cola. Outro exemplo de pastiche, certo? Que é uma imitação, no caso aqui, grosseira. Então ele pegou a capa de uma revista, a revista americana Time, certo? E recriou, ou seja, a Veja recriou essa capa, só imitando, de certa forma, de forma grosseira. Ela poderia ter feito de outra forma mais amena, mas aqui ela fez tal e qual a outra capa, aonde na americana tem o Obama e na Veja colocou o Serra tendo a mesma pose do Obama. Então, exemplo clássico de pastiche na imprensa. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre esse hipertexto.
a pluralidade de vozes no mesmo espaço discursivo, o hipertexto construtivo seria, na visão de Marcuse, a apoteose da intertextualidade. Bom, aqui eu deixei entre aspas porque é uma citação. Certo? Então, o texto aqui está bem claro que tem uma citação. E da polifonia. O que é polifonia? São vários sons. Uma vez que abre espaço para um número ilimitado de leitores e autores. Vale salientar, contudo, que esse caminho só pode ser feito se previstos pelo autor do hipertexto. Vamos ver de forma mais clara. Bom, hipertexto é quando você trabalha vários textos independentes dentro de um mesmo texto, onde, de certa forma, cada texto compõe um texto único, é independente, mas ajuda a entender um pouco mais o outro, certo? Então, aqui nós temos vários exemplos de hipertexto, onde você tem imagem, texto, vídeo, uma música, que é a capa de um LP, com a partitura dessa música. Então, tudo aqui trabalha em conjunto, formando um hipertexto dentro de um mesmo assunto, que no caso seria a música. Outro exemplo de hipertexto aqui é esse cartaz do filme, O Homem que Copiava, onde ele pega diversos momentos do filme e faz um texto único, mostrando algumas partes para a pessoa se interessar, o telespectador se interessar e assistir esse filme, tentar entender através do cartaz sobre o que trata o texto. Bem, aqui eu coloquei para vocês duas imagens para vocês tentarem me dizer que tipo de intertextualidade nós temos aqui. Será uma epígrafe, uma paráfrase, uma paródia? O que nós temos? Bom, na realidade aqui nós temos uma parágrafe. Parágrafe. Por quê? Porque ele deixa bem claro que ele só se inspirou na obra do outro. Ou seja, ele pegou a obra Moça com um Brinco de Pérola, certo? E se inspirou no quadro da Margarida. Margarida com o Brinco de Pérola, certo? Então, aqui nós temos um exemplo clássico de paráfrase, onde o autor pega como exemplo uma obra de outro e faz tudo deixando bem claro que ele está só imitando, está só tomando como base, tendo como referência aquele outro texto. Ok? Vamos ver o próximo. Bom, aqui nós temos um clássico da literatura sobre anúncios publicitários, certo? Durante muito tempo, o Bombril, certo? A empresa Bombril, ela foi bastante conhecida nos seus anúncios por trabalhar essa questão da paráfrase, ou seja, da imitação. Ela pegava uma obra já existente, bastante conhecida, no caso aqui pegou a Mona Lisa, certo? E recriou um anúncio do seu amaciante, o Monbiju, no caso, deixando bem claro que está fazendo uma clara referência a essa obra, certo? Então, Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Ou seja, que obra-prima é essa? A Mona Lisa. Então, ele pegou o Monbiju, a partir do anúncio, ele deixou bem claro que esse Monbiju, a empresa, se inspirou na Mona Lisa para criar esse anúncio, dizendo que deixa a roupa uma obra-prima, ou seja, uma perfeição de arte, uma obra de arte. Certo? Vai ficar tão bem para se vestir como uma obra de arte. Entenderam o que é essa paráfrase? Bom, nós terminamos por aqui essa questão da intertextualidade, certo? Então, para casa, vocês vão ficar com essa atividade do TT, que é todos os textos, certo? Das páginas 100 a 102, páginas 100 a 102, questões de 1 a 8. Então, agora, vocês em casa, de modo mais calmo, vão trabalhar o que é essa intertextualidade. Certo? Então, se for preciso tirar alguma dúvida, vocês sabem onde me achar e como tirar essas dúvidas. Então, deixo agora um grande abraço para vocês, aquele abraço com gosto de saudade e que está muito próximo de nós nos reencontrarmos. Certo? Falta pouco, eu acredito que agora vai faltar bem pouco mesmo. Então, abraço para vocês e até a próxima.
Tchau, gente.